mais um dia para a gente compartilhar, bater um papo aqui, aprender um pouquinho mais. Hoje eu estava assistindo as 2 últimas aulas que nós fizemos aqui e a gente não observa quando está ministrando o que a gente ministra em si. A gente está na euforia da ministração e quando a gente vai assistir, a gente é impactado com aquilo que foi falado. Então, se você não assistiu, já tem 5 aulas, está lá no canal do YouTube, tem lá a playlist, você pode entrar e assistir as 5 aulas, porque eu acredito fielmente que vai edificar a sua vida de uma forma especial. Hoje nós vamos continuar, mas eu queria orar com vocês, se você puder fechar os seus olhos, para a gente falar: Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque cremos, Senhor, que o Senhor está edificando uma igreja para a cidade, onde nós vamos de uma forma simples, mas poderosa, tocar o coração daqueles que precisam ser tocados. Por isso hoje nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra o seu propósito em nós, através daquilo que o Senhor quer falar. Ensina-nos, Senhor, a vencer todas as barreiras, para que o nosso coração esteja limpo e puro para receber a semente da Tua palavra. Que não seja somente uma aula, mas que seja um bom bate-papo, onde ao redor dessa mesa nós podemos desfrutar da sua vida através do Teu Espírito. É isso que oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então nós aprendemos a semana passada a ter uma ótica, da igreja, ver a igreja. Nós queremos ser uma igreja para a cidade. Eu acho que toda a igreja, ela deveria... a semana que vem nós vamos aprender sobre a igreja e o reino, Nós temos na nossa vida, Deus usa a nossa vida para refletir a igreja, a cidade. Então o que acontece? A cidade, ela é a expressão da vida espiritual da igreja, e a vida espiritual da igreja é a expressão da cidade, Isso entra a parte que nós vamos falar hoje do sacerdócio. Então, nós falamos na semana passada de 3 aspectos, principais que nós precisamos ter em nossa vida para que nós possamos ter a mente de Deus, cumprir o propósito de Deus, ser a glória de Deus, nós possamos influenciar na nossa cidade. A primeira é ter uma perspectiva escatológica correta. Nós começamos a falar sobre isso, entender sobre isso. A segunda é ter uma mentalidade, ou na verdade uma mentalidade apostólica. E terceiro, um movimento sacerdotal. Se nós entendemos essas 3 coisas, nós influenciaremos, irmão, de uma forma tão poderosa a nossa cidade, ou o microcosmo a qual nós vivemos, porque essas 3 coisas, elas compõem a nossa vida espiritual. Então, nós vamos tentar introduzir hoje um pouquinho daquilo, por que nós sofremos, por que nós faltamos dinheiro, por que às vezes nós adoecemos, por que às vezes nossos filhos vão para a escola, nós temos problemas com nossos filhos na escola. Tudo o que acontece de mal na cidade é refletido na igreja, para que a igreja, eu preciso que alguém controle as crianças, porque senão nós não conseguimos ter aula. Nós não conseguimos ter aula. O Mário foi lá. Ah, então tá. Isso. Graça e paz, irmão. Seja bem-vindo. Então, querido, nós começamos falando sobre a perspectiva de uma escatologia correta. Por quê? Nós aprendemos que todas as igrejas, até a nossa, ela vai pender ou para um lado ou para o outro. Primeiro, para um lado, ela vai viver o Cristo antes da morte, ou o Cristo no Evangelho, um Cristo que veio, um Cristo que é carne, um Cristo que sofre, um Cristo que é o homem de dores. Então você vai ver igrejas que ela vive pregando sobre isso, pregando que nós temos que visitar os pobres, que nós temos que dar sopão, que nós temos que estar entre o povo, sofrendo, jejuando, subindo o monte. Por quê? Porque esse é o Cristo do Evangelho. E nós temos igrejas que vivem só isso, mas nós também temos o outro lado da igreja, uma outra qualidade de igreja que vive a volta de Cristo, que é o quê? Um Cristo que vive no sobrenatural, um Cristo aonde vive no misticismo, aonde vive nos milagres, nas campanhas, e nessa onda aonde vive essa igreja, que ela não vive para a terra, ela vive para o céu. Mesmo quando o Senhor diz que nós temos que pensar nas coisas do céu, nós pensarmos nas coisas do céu não quer dizer que nós temos
nós só pensamos para trazer para a terra. Então, existem duas igrejas, ou duas formações de igrejas, que se fundou lá em Gênesis capítulo 2. Quando Adão pecou, Adão foi criado para guardar e lavrar. E quando Caim e Abel, eles foram ser criados, um era lavrador e o outro era guardador, pastor. Então ali começou a se dividir duas nações, ou duas características. E hoje nós temos duas qualidades de pastor, irmã Rosane, ou duas qualidades de igreja, que uma, ela tem muita raiz no Evangelho, ela pratica fielmente o que Cristo fez, mas ela não tem esperança na volta de Cristo. Ela não se preocupa com amanhã, que Jesus está voltando. Ela não faz as coisas aqui pensando, daqui a pouco Jesus vai voltar. E o que acontece? É uma igreja que ela tem muito raiz nas Escrituras, mas ela não tem fogo de esperança dentro dela. O que faz eu intensificar a oração é quando a esperança da volta de Cristo, do poder de Cristo está dentro de mim. Então eu tenho uma igreja que vive muito o Evangelho, que sabe o que é justificação, redenção, que sabe o que é escatologia, que sabe o que é isso, que é aquilo, mas ela não está preocupada com a volta de Cristo. E tem uma que está preocupada demais com a volta de Cristo, e ela vive batalhando no céu, ela repreende demônio, ela expulsa, ela faz ato espiritual, mas ela não tem raiz. Aí qualquer evento de doutrina derruba ela. Então, nós não podemos ser nem a igreja que tem a cabeçona, né, que vive aqui esse poder, essa palavra, mas nós também não podemos ser a igreja que é cheia de poder, nesse poder aonde é só misticismo, que quando vem um problema, ela quebra. Nós temos que ser as duas juntas. Por isso que nós precisamos ter uma escatologia correta. Por quê? Nós temos que ter a firmeza da palavra, mas toda a firmeza da palavra, crendo e fazendo tudo o que o Senhor está mandando, com a esperança da volta de Jesus. Então nós aprendemos que a escatologia correta, irmão, vai nos colocar no lugar correto. Uma escatologia equivocada, ou nós teremos muita raiz, mas pouco poder, ou teremos muito poder e nenhuma raiz, e nenhum dos dois é bom, porque aqui nós seremos frios, cheios de raiz, mas frios. Aprendemos também que Jesus, nós não podemos ser, por exemplo, essa igreja que ela tem muito evangelho, ela é uma igreja que toca na humanidade, ela consegue tocar na cidade, ela ganha muita alma para Jesus, ela faz evento, ela faz sopão, ela faz cruzada, e é muito bom, porém ela não tem a constância dela, não consegue alimentar essas pessoas para que elas fiquem aqui firmes. Por quê? Elas têm raiz, mas elas não têm consistência. Por quê? Porque elas não foram disciplinadas com as nossas cartas ou as nossas epístolas. Essa igreja aqui, ela é uma igreja que ela é cheia de poder, porém essa aqui, ela é uma que toca na humanidade. Essa aqui, ela é cheia de poder, mas ela não toca na humanidade. Por quê? Porque ela é exclusiva, ela está só nela, entendeu? Então nós temos que ser uma igreja que tanto toca na humanidade, mas que também prepara essa humanidade para ficar firme na palavra. Nós temos que ser uma igreja, diga comigo, equilibrada. Não podemos nem estar num extremo, mas também não podemos estar no outro. Nós precisamos ser equilibrados, porque nós precisamos ter raiz, mas nós precisamos, toda a raiz que está aqui, ela precisa entrar no Juliano e fazer do Juliano a esperança na volta de Cristo. Então tudo que ele fizer, ele vai fazer como se Jesus voltasse daqui a pouco. E isso gera poder. Quem está entendendo até aqui? Amém, irmãos? Por que é importante nós aprendermos isso? Porque se nós não aprendemos isso, nós viveremos uma das duas igrejas. Eu até acho que nós somos aquela igreja que tem muita raiz, mas ela toca pouco povo lá fora, e ela não tem poder suficiente com a esperança da volta. Essa é a impressão que eu tenho enquanto pastor dessa casa. Então nós precisamos o quê? Equilibrar isso. Nós precisamos fazer tudo o que nós fazemos, fazer com muita consistência, com muita força. Aprendemos também que os ensinos de Jesus, foi o que eu falei, né? Os ensinos da frente e da trás. E o segundo ponto que nós aprendemos é que a nossa vida, ela precisa ser moldada, com os evangelhos. Por exemplo, eu tenho que ter a vida de Cristo. Então, quando você lê os 4 evangelhos, uma igreja que ela precisa ser uma igreja, ou uma igreja que ela tenha a visão correta dela mesma, para que ela seja uma igreja para a cidade, primeiro ela tem que ter a vida como de Cristo. Os 4 evangelhos. Então, da mesma forma que Cristo andou, nós devemos. E aqui entra a graça, o perdão, o amor, não imputar pecado, mas sempre estender a mão, amar o perdido, amar aquele que é necessitado, trazer as viúvas e os órfãos. É o que Cristo fez.
entendeu? Não fazer acepção de pessoas, trazer o reino para a terra, mas a nossa vocação tem que ser depois da volta de Jesus. Então nós vivemos como Jesus, mas nós temos uma vocação, a nossa vocação de servir a cidade é para dizer para a cidade que a nossa vida que vivemos agora é a vida que será no reino. Quem entendeu aí? Isso é importante, porque você pode viver como Jesus só pensando na terra, e não é isso. Nós temos que viver aqui como Jesus, expressando nessa terra a vinda do reino manifesta. Entendeu agora a diferença de ser natural e ter a vocação? O que é ser natural? Ser como Cristo, mas é a nossa vocação como reino. Tudo que eu faço aqui, eu faço dizendo, olha, esse mundo precisa entender que na época do reino será assim a vida do ser humano na terra. Entendeu ou não? Isso é importante, por quê? Porque se eu tiver só raiz, eu vou fazer as coisas sem amor. Por quê? Jesus vai demorar. Jesus não está voltando tão... Não, vai demorar. Ixi. Então eu vou orar, mas eu vou orar sem força, sem constância, sem persistência. Eu não vou orar dando o meu melhor, dando o meu total. Por quê? Jesus vai demorar. Mas se eu tenho aqui o poder, que é essa igreja mística, eu vou orar com muita força, mas sem raiz, fazendo besteira, fazendo ato profético, trazendo cavalo para dentro da igreja, põendo a arca da aliança, mijando. Tem uma igreja apostólica lá no São Paulo que são mijando, pegou os homens, são mijando na esquina das esquinas, dizendo que era o leão marcando, o leão de Judá marcando o território, entendeu? Por quê? Porque é uma igreja que ela, presta atenção, eu quero que vocês entendam isso, por favor, irmão, isso é muito sério. Esse é o problema da igreja de Cristo hoje no Brasil. Ou é uma igreja com muita raiz, mas fria, sem fazer com consistência, com pressão, ou é a igreja que faz tudo com pressão, mas faz besteira porque não tem raiz. Entendeu a diferença das duas? Nós temos que ter raiz. O que é raiz? É ter base. Não, nós vamos fazer aqui um ato profético. Por quê? Porque nós temos base aqui. Isso nos dá respaldo para fazer. Não é algo que o pastor recebeu num sonho, ouviu num filme, assim, e resolveu botar os irmãos para fazer xixi nas esquinas. Você imagina que lindo vai ser os irmãos em xixi nas esquinas? Vai ficar muito bonito, né? Coisa boa, né? Mas é uma verdade, isso aconteceu em São Paulo. Entendeu? Isso aconteceu em São Paulo. Então nós aprendemos que isso não é bom. Então a minha vida ela precisa ser amoldada como a vida de Cristo, mas a minha vocação, tudo que eu faço sobre a terra, o meu trabalho, eu dormir, acordar, comer, viver, me relacionar, é expressando o reino. Por isso que a escatologia é o quê? A primeira vinda de Jesus, o que ele é em carne, a segunda vinda de Jesus, o que ele vem em espírito. Essa é a realidade do que nós aprendemos na semana passada. Ok, irmãos? Então, quando eu preciso ter intensidade e eu preciso ter constância. A intensidade é aquilo que eu faço com toda a minha força. Constância é aquilo que eu nunca deixo de fazer, que eu sempre posso dizer lá em Mateus 24, 44, 51, vocês anotaram a semana passada, que é o servo bom e fiel, ou servo prudente e fiel. Por quê? Por que prudente? Prudente porque ele está fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer, e fiel porque ele nunca parou de fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Para esse servo, a Bíblia diz que ele voltou antes. A Bíblia diz que o mau servo disse assim: o meu Senhor tarda a vir, e pegou ele de surpresa, e ele foi lançado aonde tem rangeiros, onde tem dores e ranger de dentes. Mas para as 10 virgens, o Senhor veio, tardou vir. A Bíblia diz que ele tardou vir, por isso que elas dormiram e umas não tinham azeite. Então, o que acontece? Se eu não tiver para o servo bom e fiel, eles não tiveram o quê? Eles não tiveram intensidade. O servo bom e fiel não fez esperando o seu Senhor vir amanhã. Não teve intensidade. E constância. Não teve constância. E as virgens não teve intensidade. Elas dormiram. Então nós precisamos estar nesse meio, a igreja precisa estar nesse meio. Não só a igreja, irmãos, como comunidade, mas a igreja pessoal também.
né? Nós temos isso, né? Na segunda-feira a gente fala que vai fazer uma coisa, quando é terça-feira a gente já parou. Por quê? Na segunda a gente até começa com intensidade, faz até além, né? Falou que vai ler 5 capítulos, leu 15, mas já na terça-feira a gente só lê 3. Na quinta, na sexta ela até esqueceu que tinha que ler. Por quê? Porque nós estamos ou em uma qualidade de igreja ou em outra. Ou a igreja pegou a escatologia de Cristo, ou a igreja pegou a escatologia dos apóstolos. E Cristo e os apóstolos não se confrontam. Uma coisa não se confronta, mas se completa. Amém, irmãos? E agora nós vamos entrar na segunda parte. Que é: se veio rápido, se eu sei que está vindo rápido, o que eu sou? Radical e intenso. Verdade? Se você sabe que vai acontecer o rápido sábado, Andressa, o que você vai fazer? Irmã Rosana, se você soubesse que o rápido é sábado, sábado meio-dia, o que a senhora faria até lá? A senhora ia dar aula até lá? Não. Interessante. Antes você ia trabalhar essa semana? É interessante porque quando nós sabemos que o que é saber que o rapto é sábado? É a parte da igreja mística, aquela que espera o Senhor como se fosse para agora. Entende? Então, se esperar a volta de Jesus, então se a gente tivesse a data, não precisava nem, podia ficar folgado. Então, mas é aí que está. Porque se o senhor souber a data de Jesus para sábado, o senhor não vai ficar folgado. Ao contrário, o senhor vai se desesperar. Porque quando o senhor olhar para o senhor vai dizer assim: meu Deus, falta muita coisa para mim fazer. Eu preciso entender isso, eu preciso pedir perdão para aquele, eu preciso orar por aquele irmão, eu preciso avisar todo mundo. Então você vai ser intensivo. Vai consertar muita coisa em poucos dias. Isso, você vai ter intensidade naquilo que você vai fazer. Você vai orar por alguém, você vai orar como se fosse a última oração. Você entendeu? Você vai orar como se fosse a última. Por quê? Porque sábado vai acontecer o rápido. E muitos não vão subir no rápido. Por quê? Porque não cumpriram o propósito. Então você vai querer avisar para todo mundo: cara, falta isso, você precisa fazer. Você vai ligar para sua mãe, você vai lembrar do seu tataratio, que é tio em quinta instância. Você vai lembrar dele, vai falar: não, eu vou lá com o meu carro, pego o dinheiro emprestado, mas eu vou, porque eu tenho que avisar. Anticristo paga. Por quê? Porque você está esperando ele para sábado. Mas quando você sabe que ele não tem a data, então você não faz com intensidade. Porque não, eu faço amanhã. Não, semana que vem eu começo. Não, mês que vem eu começo a ler. Entende? Então esse é o erro das duas escatologias, ou de uma escatologia equivocada. Escatologia é o que, irmão? Consumação de todas as coisas. Vivemos como Cristo, mas servimos como se ele já estivesse vindo no reino. Entendeu? Como viver como Cristo? Morremos para os outros, damos o nosso melhor, oramos, subimos no monte para orar como se fosse a última vez, mas servimos expressando a realidade do reino. E isso, irmãos, eu quero ler um texto. Vamos ler esse texto de novo, 1 Pedro, capítulo 3, e aí nós partimos para o segundo aspecto. O primeiro aspecto é esse, o segundo, uma mentalidade apostólica. 2 Pedro 3, hoje eu não vou errar, porque eu anotei, fiz questão de anotar desse tamanho assim, não foi, para não errar o texto. 3 ao 7. Do 3 ao 7, filho, é isso mesmo. 2 Pedro o quê? Do 3 ao 7. 3 do 3 ao 7. Isso. Eu vou ler bem rápido, porque nós já falamos desse texto, só para a gente introduzir o outro assunto, tá? Quem entendeu até agora, irmãos? Amém? Amém. Então vamos lá. E isso é engraçado, porque nenhuma mensagem está entrelaçada com a outra, mas o que nós estamos falando hoje tem tudo a ver com domingo, né? Porque nós estamos numa missão, a nossa vocação é uma missão, né? E a nossa missão, tudo é espiritual, né? E tudo é espiritual por quê? Porque o Senhor está restaurando a sua criação ao estado original. Amém? Então tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo hoje, principalmente a continuação. Ele vai dizer assim, ó:
Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Por que veio escarnecedores? Andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos descontrolados. Amém? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o primeiro, dos princípios da... O que aconteceu aqui? Essas pessoas esperaram tanto Jesus voltar, que perderam a constância. E perdendo a constância, perdeu a intensidade. Eles disseram: nós estamos esperando há tanto tempo que esse negócio de orar, esse negócio de pregar, esse negócio de... Não, isso aí... Agora, fala a verdade, irmão, dentro de você, quantos de vocês já chegou em algum momento da sua vida, em algum momento do seu ministério, dizer assim: cara, vai demorar demais, a ponto de você questionar até assim: será que ele vai vir mesmo? Pastor, igual a pessoa que viveu há 1000 anos, 1500 anos atrás, ela já esperava a volta de Jesus. Na verdade, os discípulos já esperavam a volta de Jesus, né? Os apóstolos. Então eles cansaram de esperar também e nunca voltou. Que na realidade é o seguinte: Jesus, ele não falou a data dele, né? Que ele vai voltar, ele deu sinais, né? E assim é nós também. Nós também. Passar aqui, passar mais geração, mais geração. Por isso que nós não temos que preparar para os nossos filhos um futuro. Muitos pais aqui estão fazendo errado. Nós estamos preparando para o filho um futuro. Não que esteja errado ele ser um advogado, um engenheiro, mas o errado é que nós, igreja, não prepara futuro. Quem prepara futuro é Deus. Nós preparamos um legado. Que legado? Nós temos que passar tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, que é as raízes, tem que passar para o meu filho. Então meu filho tem que continuar a mensagem: Deus está preparando uma casa, nessa casa tem uma mesa, nessa mesa tem comida. Ele está buscando uma família de muitos filhos, uma esposa para o filho e uma habitação eterna. Esse é o legado que ele tem que continuar. Pastor, mas ele ser um advogado? Irmão, isso é só para alimentar mesmo. Ele sendo advogado, ser um carroceiro, ele vai alimentar a família dele. Então, Agora o que acontece? A gente investe tanto no futuro do filho, que perde o filho para o mundo. Aí o filho vira advogado, aí ele precisa advogar, e para advogar ele tem que mentir. Para mentir, aí ele começa a perder. Aí ele vira engenheiro, e aí ele ganha tanto dinheiro que ele precisa de uma casa, uma segunda casa, aí ele precisa o quê? Ele perde para o mundo. Por quê? Porque você deu um futuro para ele, e o futuro fala da terra, você não deu um legado para ele. Então a nossa preocupação, irmão, não que nós não devemos fazer o filho fazer uma faculdade, né? Porque nós não sabemos se Jesus volta amanhã ou se volta daqui 300 anos. Eu acho que ele não tarda mais 10 anos, mas isso é um chutômetro segundo os sinais. Segundo os sinais. Mas há um erro escatológico na igreja. Todo mundo na igreja não prepara filho para um legado, prepara filho para um futuro. E isso é uma verdade. Não, meu filho, você vai fazer uma faculdade, o pai vai morrer de trabalhar, Jesus vai ajudar. Manda o cara. Aí o cara se envolve nas festas e tal. Aí o cara volta com o canudo, mas volta sem Jesus. Às vezes ele até volta com Jesus. Ele é um cara dizimista, ele é um cara que vai na igreja, ele é um cara que canta louvor, ele é um cara fiel à igreja, mas ele não tem mais legado. Mas se dá ele vive para ele. Ele tem que dar subsistência para ele. Ele pode ser carroceiro, irmão, ele pode ser vendedor de latinha, você entendeu? Porque assim, se você der um legado, a subsistência dele, quem vai dar é Deus. Você entendeu? Porque Deus já preparou o futuro. Deus já deu um futuro para o meu filho, para o Caio. Deus já escreveu esse futuro. Agora o legado eu preciso engendrar nisso nele. Agora, lógico, o que eu quero para o meu filho? Aí a gente não precisa fazer mais nada então. Depende. Se já tá o futuro, Depende. O senhor precisa conhecer se o senhor colocou um legado no seu filho ou não. Porque, por exemplo, de repente tem filho que você tem que fazer ele fazer uma faculdade de educação física ou de pedagogia dentro de casa. Se o professor precisar vir dar aula dentro de casa, tem que ser. Por quê? Porque o senhor nunca deu um legado para ele. Ele não tem estrutura para fazer medicina, para sair de casa, para ir para outro lugar. Só vai perder o seu filho. E o pai precisa saber disso. É para isso que existe a paternidade. Agora, se você der um legado ao seu filho, você pode enviar ele, porque ele não vai se corromper. Ele tem um legado.
ele sabe quem é Jesus, ele sabe qual é o propósito dele, ele sabe qual é o propósito, o projeto, a missão, a vocação, ele entende isso, ele vai para lá para ser bênção naquele lugar. Às vezes o exemplo não é um legado. É o legado. Então, você não ora pelo seu filho, você ora com o seu filho. Você não jejuma pelo seu filho, você jejuma com o seu filho. Nem que seja das 7 às 8, mas ensine ele. O senhor está entendendo? Agora, depois que o senhor colocou um legado nele, o senhor entendeu, porque, por exemplo, o menino fazer uma faculdade, ele tem que, no mínimo, ter 18 anos. Ele já tem toda a sua personalidade, seu caráter formado. E o pai sabe que é o filho que ele tem debaixo das asas. Então, muitas das vezes nós se perdemos, porque dentro da mente do pai, ele não está nem preocupado com o legado. Ele só está preocupado dando futuro para o filho. A ponto de dizer assim: meu filho, estuda, hein? Estuda, porque você é o que você tem que tirar o seu diploma, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Você é o que você tem no bolso. Olha o ensino do pai. O que o pai está dizendo? Você tem que ser um avarento, você tem que ser dinheirista, você é o que você tem no bolso. Quer dizer, o seu valor é o dinheiro que você tem. Quer dizer, filho, você não tem valor nenhum sem dinheiro. É o ensino que o pai fez. Cara, ninguém quer ensinar para o filho treinar. Mas ensinou trem ruim, isso é ruim. O legado que a gente deixa aqui passa para eles é bom, não é? Qual é o legado bom? Hein? Que ele precisa ter uma boa faculdade? Não, ele precisa ser honesto, que ele precisa ter caráter, que ele precisa trabalhar. Mas isso aí não é legado. Não, isso aí isso, como eu posso dizer para o senhor, irmão? Ter um caráter certo é mais que obrigação do ser humano. Mas nem é todos que tem. Porque, não tem porque todo mundo sim, mas não tem porque o pai não ensinou. Mas esse não é o legado que é eterno. Porque, por exemplo, se o senhor ensinar, se o senhor explicar para o senhor, se o senhor ensinar ele imitar a Cristo, precisa o senhor ensinar que ele tem caráter? Não, porque Cristo já tem caráter. Cristo é a formação do caráter dele. Então, a luta nossa, irmãos, com as nossas crianças, por exemplo, da nossa igreja, é ensinar eles a serem como Cristo e terem a vocação como reino. Se o meu filho com 17 anos, 18 anos, ele entrar na faculdade, entendendo quem é Cristo e vivendo como filho unigênito, cara, e ele tendo a vocação, ele vai ser um aluno expressando como serão os alunos no reino, porque no milênio vai ter escola, irmão, vai nascer gente, vai ter escola. Então vai ter escola, vai ter professor, vai ter policial, vai ter bombeiro, vai ter, a vida no milênio será normal, com disciplinas, ou na verdade, com reino, com justiça, com reino. O que é reino? Um fala e os outros tudo obedecem, entendeu? Então, por exemplo, vai ter academia também no milênio. Então a senhora hoje precisa fazer o quê? Entregar esse legado, o quê? Uma vida como Jesus, mas vivendo como no reino. Como será no reino? Vai ter, o advogado vai mentir no reino? O personal vai ser, vamos dizer assim, um erro do personal, por exemplo, cobiçar? Não. Vai enganar? Não. Vai adulterar a gasolina? Não. Por quê? O reino vai ser perfeito. É perfeito, porque é o reino de Cristo. Na graça, mas nós estamos lutando para ser perfeito. Nós estamos lutando, né? Só seremos quando Cristo voltar. Por quê? O que eu estou explicando para o senhor? A minha vida, hoje, o que eu estou tentando levar é imitando a Cristo, a vida de Cristo na igreja. Mas a minha vocação, ela tem que ser como se eu vivesse no reino. Então eu vou vender um carro para o Dário. Hoje, se eu não tenho a vida de Cristo, que é o caráter, que é a verdade, que é o amor, eu vou vender um barco furado para o Dário, para mim ganhar do Dário. Meu carro vale 40, eu vou pedir 45 e o motor está furado. Por quê? Porque eu não tenho aqui um legado, eu não carrego um legado. Que legado? Eu sou uma família de muitos filhos para Deus, uma esposa para Jesus, e eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu não tenho esse legado. Então eu vou tratar o Dário como se fosse um mundano. Por isso que a Bíblia diz que os filhos do ímpio é mais sábio do que os filhos de Deus. E aí, mas no reino, isso pode acontecer? Meu carro vale 40, quando eu falar 45, meu irmão, o vencedor aparece aqui na hora, para me disciplinar. Porque é reino, é justiça, a justiça é feita na hora. Então, eu vivo com o legado de Cristo,
Mas como se eu vivesse no reino. Dário, meu carro vale 40 na tabela FIP, mas olha, eu preciso arrumar aqui, eu tenho esse problema. Cara, mas eu estou pedindo 40. Quem está entendendo? Entendeu? Então essa é a diferença das duas igrejas. Porque tem uma igreja que ela vive a vida de Cristo, mas ela vive a vida de Cristo sem esperar a vocação do reino. Então ela vive aqui como Cristo, né? Amor, graça, perdão e tudo, mas ela não tem aquela intensidade. Por que eu faço isso? Porque eu sei que Jesus pode voltar agora. E eu não posso destruir a vida do meu irmão não pode ficar chateado comigo, porque eu vendi um barco furado para ele. A Bíblia diz, se possível, tenha paz. Se depender, a Bíblia diz, se possível depender de mim, tenha paz. Então essa é a diferença de nós vivermos a intensidade e a constância. A intensidade é que tudo que eu vou fazer para Deus, eu vou fazer como se fosse o último dia. Mas a constância, eu nunca vou parar de ter essa intensidade. Então quando eu falo do legado do futuro, é porque, por que a nossa igreja está uma porcaria, as nossas igrejas no Brasil? Porque os pais, o primórdio, só ensinou o futuro para os filhos, mas não deu legado. Porque se tivesse dado legado, irmão, não tinha octogonal dentro da igreja, não tinha desfile dentro da igreja, não tinha culto das novinhas, não tinha desfile, né, não tinha culto pet, não tinha, porque tinha legado. Mas não deram legado, deram futuro. Entendeu a diferença? Ou não? Se eu estou falando besteira aqui, se vocês acharem que está errado, vocês podem falar, irmão. Eu não sou o dono da verdade, eu estou entendendo aquilo que a Bíblia vai me ensinando. Não é verdade? O papai ensinou a gente a ser educado, pagar as contas, ser honesto, tratar bem os anciões, né, respeitar a autoridade, né, viver do suor do nosso rosto. Mas isso tudo aí o ímpio também faz. Até melhor. Então isso não é legal. Porque, irmão, a Bíblia diz assim, ó, passará o céu e passará, mas o que vai permanecer? Isso é o legado, é o que vai permanecer, é o que é eterno, entende? Eu preferi o meu filho, talvez, sendo um professor, ou sendo um vendedor de tapuér, ou um vendedor de 1,99, mas que ele tenha um legado, que ele sirva ao Senhor como se fosse o último dia, que ele seja honesto, porque Cristo é honesto, que ele sirva a cidade dele em amor, que ele morra por Cristo, que ele possa ganhar 1.000, 2.000 reais e viver uma vida simples. Mas lá no reino, ele vai herdar o reino. Do que ter um filho médico, engenheiro, astronauta, que ganha, juiz, que ganha 56 mil por mês, mas que vai na igreja, ele ainda está mais ou menos, ainda vai na igreja, dizima, canta no louvor, toca no louvor, é diácono, mas só que ele não tem um legado. A vida dele de crente não influencia ninguém. Quantas pessoas vai na igreja todo domingo, é dizimista, é ofertante, cara, mas não influencia ninguém, nem empregada dele. Empregada dele não sabe nem que ele é crente. Está entendendo a diferença? Nós precisamos entender que nós temos uma missão, e a nossa missão é espiritual. Por quê? Porque Deus está restaurando a criatura a seu estado original. Se for fora isso, irmãos, não adianta nós estarmos aqui congregando, nós estamos perdendo tempo. Nós temos um objetivo na terra. O objetivo na terra, Anderson, não é o seu trabalho, cara, não é o teu salário, não é a tua casa, não é a tua moto, teu carro. Esse aí é passageiro, isso aí é o tempo de sustento enquanto nós estivermos nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmão, nós vamos ter que trabalhar, ou dono de uma academia, ou sendo um personal, ou trabalhando na academia, ou vendendo num mercadinho de bairro, ou trabalhando de empregado. Porque não importa o que você é para sustentar a sua família. O que importa é que no lugar onde você é, você impacte esse lugar, tendo intensidade no que você faz. Bom, eu sou zeladora do escritório, cara, eu vou limpar esse escritório a ponto do meu patrão ofuscar os olhos dele. Intensidade. Por quê? Porque quando ele olhar para mim, ele vai dizer, mas ela também é uma serva de Deus, hein? E eu nunca vou parar, mesmo que ele não me dê valor,
mesmo que ele não aumente o meu salário. Eu não estou ali pelo meu salário, eu estou ali porque eu estou numa missão. Minha missão é espiritual, está restaurando toda a criação ao estado original. Então, essa deveria ser a vida orgânica da igreja. E aí essa igreja, para a cidade, muda a cidade. E nisso a gente não fica esperando ninguém. Não, isso. A gente não fica esperando. Entendeu, irmãos? Então, Pedro, agora eu vou continuar aqui no 4, tá? Ele dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias dos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente, repete comigo, voluntariamente. Ignoram. São ignorantes. Que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que não tem conhecimento. Ele vai dizer isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existe céu e terra, que foi tirado das águas, e do meio das águas subsiste. O que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, eles ignoram que o céu e a terra foi criado pela palavra. E se o céu e a terra foi criado pela palavra desde o princípio, então o final de todas as coisas também será pela palavra. Se esse aqui se cumpriu, o outro também? Entendeu? É isso que Paulo está dizendo para esse povo. Amém? Entendeu até aqui? Entendeu a importância de ter uma escatologia correta? Não viajar demais na maionese, mas também não deixar a maionese estragar. Porque isso pode acontecer conosco. E você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter essa raiz nas escrituras, irmão. Entender. E você tem que... A Bíblia diz que bem-aventurado é o obreiro que maneja bem a palavra. Que sabe o que está falando, sabe o que tem na mão, sabe o significado das coisas, né? Sabe instruir uma irmã, como instruir uma criança, como instruir um jovem, como instruir um casamento. Por quê? Porque ele é um obreiro aprovado. Ele sabe, ele entende, mas ele também, tudo o que ele faz como se fosse o último dia. É igual limpar a casa, né? Se você soubesse que Jesus viria na sua casa hoje, você vai limpar a casa amanhã? E como que você vai limpar ela? Tudo isso nós devemos se preocupar. Amém? É igual a pergunta que eu fiz. Como Jesus faria isso no meu lugar? Como Jesus faria isso no meu lugar? Segunda coisa, irmãos, vamos entrar no segundo ponto, a gente terminar pelo menos o segundo hoje. Ele diz assim, ó, mentalidade apostólica. Por quê? Porque, querido, o que é apóstolo? Apóstolo é enviado. É aquele que é enviado para uma missão em meio à guerra. Apóstolo vem de apostólico. Pombo enviado. Então, lembra na guerra que envia um pombo, o pombo leva um recadinho? Então, nós somos, de alguma maneira, nós todos somos apóstolos, porque nós fomos enviados por Cristo para uma missão com uma mensagem da vitória de Cristo sobre as trevas. Então, como nós fomos enviados, o primeiro ponto nós precisamos ter um testemunho local, e esse testemunho ele tem que ser tão impactante que vai extravasar extralocal. Então, nós servimos a Cristo aqui pela nossa missão. Nós sabemos que nós temos uma missão e nós fazemos ela tão bem que a maneira de sermos aqui afeta quem está fora. Quem está entendendo? Porque aí nós entramos nos dois extremos de novo, Juliano. Primeiro extremo, tem aquela igreja que ela vive tão centrada nela que ela se torna exclusivista. É isso mesmo. Exclusivista. Acertei. Ou exclusiva. Né? Ela se torna o centro de todas as coisas. É como se a transformação do mundo fosse o que está acontecendo aqui conosco. E nenhuma outra igreja tem revelação, só a nossa. E tem a outra igreja que ela é relativa. Ela é inclusiva, mas só que ela não pratica a verdade da palavra. Aceita de qualquer maneira, pode vir de todo jeito. Então, nem essa aqui impacta exteriormente, mas nem essa aqui também, porque a vida dela é muito parecida com o mundo. Então, ela não impacta o mundo. Talvez nós podemos ser essa aqui. Estamos tão fechados entre nós que nós não conseguimos externar o que está acontecendo aqui. Mas nós também não queremos ser essa, porque essa aqui, ela é tão relativa, ela aceita tudo, tudo que vir está dentro. Culto pet, culto cavalo, culto cachorro, culto do ET, você entendeu? É o funk, é o forró gospel, é a festa do milho gospel, festa junina gospel, tudo que botou gospel no final pode. Então ela se envolveu tanto com a cidade, que ela se parece com a cidade, então ela também não impacta a cidade.
Nós precisamos ser uma igreja, a qual a nossa maneira de viver impacta a cidade lá fora. É quando nós falamos da aplicação e da implicação. A aplicação é que nós somos, a santidade é tão forte na nossa vida, e a palavra santidade vem do quê? Andressa? Vem do quê? Separados. Nós são separados que estamos envolvidos. Não sei se eu consegui explicar. O Senhor nos separou tanto do mundo, mas Ele não nos tirou do mundo. Quem entendeu? Entendeu não? O Senhor nos separou do mundo, mas não nos tirou do mundo. Nós não temos a vida do mundo, mas nós estamos incluídos no mundo com uma nova mentalidade, uma maneira de ser diferente. E essa maneira de ser separado, mas incluído, impacta eles. Essa é a realidade de uma vida orgânica, de uma igreja para a cidade. Então, por exemplo, irmãos, sinceramente, o Covid veio só para o ímpio? Veio para o crente também. Qual foi a diferença dos dois? Se teve, né? Porque teve uns crentes, quando pegou o Covid, eu achei que ia morrer só da notícia. Covid! Já era. Desesperou, largou Jesus, abraçou com o capeta, fez até macumba, gospel, para ver se o Covid não matava. Mas não, porque qual seria a diferença do cristão no Covid, Juliano? A esperança, a fé, a alegria, você entendeu? De estar forte, mesmo que morreu porque o Senhor chamou para ele. A Bíblia diz que até na morte do justo o Senhor tem prazer. Mas por que nós estávamos com medo de morrer, irmão? Porque a gente gosta dessa terra demais, irmão. A gente ama esse lugar aqui. A gente não quer ir para o céu. Mentira, irmão. A gente não quer. A gente gosta daqui. Falou que vai morrer, o cara está fora, está fora. Você está entendendo? A mentalidade evangélica entrou na gente e destruiu a gente. Então, o que eu estou querendo importar no coração de vocês é que uma mentalidade apostólica é que nós fomos enviados. O Senhor nos separou, Juliano. O Senhor foi lá e te buscou, te separou quando você era novo. Seu pai que te levou, mas seu irmão lá. E naquele dia ele te separou e ele foi te santificando para uma missão. Ele te separou e te incluiu no mundo. Isso é que é a doideira do Evangelho. É porque agora o Juliano no mundo tem uma mentalidade de todos os outros jovens. Então ele foi lá, irmã. Quantas academias tem aqui, irmã? Então ele te separou e ele te incluiu no mundo, para que a senhora tenha uma mentalidade diferente, seja uma academia diferente das outras. Mas a senhora é separada, porque ele te santificou. Então a maneira que a senhora faz, ela vai impactar as outras. Entendeu não? Quantos frentistas tem aqui na cidade? 50? Pois é, mas ele te separou, Anderson. Tá ligado? Isso é a missão apostólica, a mentalidade apostólica. Porque a mentalidade apostólica é o que? Eu faço parte, sou separado, mas faço parte. Só que a maneira que eu faço parte precisa. Aquilo que eu faço aqui dentro, no contexto micro onde eu estou, por exemplo, que Alessandro Dário faz dentro do pão de queijo, no micro, que é vamos dizer assim, um comércio pequeno, a maneira que vocês servem, a maneira que vocês fazem, impacta os outros comércios. Então, a nossa maneira de viver ela é tão intensa e tão constante, com tanta força, com tanta santidade, que os outros lá dizem, queremos ser igual. Essa é a diferença da igreja na época dos apóstolos. Presta atenção. A igreja da época dos apóstolos não era igual a nossa agora. A nossa é bom. Ó, igreja do... Olha que lindo, que bonito nome, né? Só que a pessoa falar, igreja, eu vou lá, deve ser legal, deve ter tanto amor. No mínimo, quando eu chego na porta, os irmãos estão assim, os diáconos. Mas na época não, quando falava assim, cristão, o pessoal já queria matar. Era heresia, era seita, era satanista. O pessoal queria tacar na fogueira. Quantos morreram na fogueira como bruxos? Então ser cristão na época dos apóstolos não era bom, mas o que eles faziam era com tanta intensidade, os apóstolos eram tão intensos no que eles faziam, que morrer para eles era privilégio. Que isso fazia o quê? Impactava quem estava fora. E o povo de fora que queria matar, agora queria ser como eles.
a diferença da nossa igreja de hoje. Porque as igrejas de hoje, o show do Calypso, cara, talvez o show do Calypso está mais santo. Está até melhor de imitar. Está entendendo? As pessoas não têm mais aquele negócio. Cara, eu já cheguei a andar 2 quilômetros de a pé para ir, para voltar quando criança, para ir na igreja. Porque aquela igreja tinha presença. Eles eram tão intensos em oração, tão intensos no que faziam, que, cara, aquilo era tremendo. Hoje a gente mora na esquina da igreja. A gente não vem na igreja, por quê? Porque a gente não vê mais isso na igreja, intensidade. Não há mais essa santidade. E santidade é ser separado, irmão. Separado do quê? Do mundo. Porque o mundo já foi? O príncipe desse mundo já foi? Expulso. Todo dia. Vou te dar um exemplo de uma mentalidade apostólica. Abre aí em 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Rapidinho para mim dar esse exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando. 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 2, versículo do 2, capítulo 1, versículo do 2 a 10. Presta atenção, Juliano, o que é uma mentalidade apostólica? Lembra que eu sei que existe aí a função apostólica, mas eu estou dizendo uma mentalidade, é igual mentalidade pastoral. O que é uma mentalidade pastoral? Não é um cara consagrado, é um cuidando do outro, é um servindo o outro, é um curando o outro, entendeu? Mentalidade evangelística, não é um evangelista, é nós falando do amor de Deus para as pessoas. Então, mentalidade apostólica são pessoas que compreenderam a missão que foi dada. E essa missão ela é executada com tanta intensidade, com tanta constância, que o que nós fazemos aqui dentro da igreja afeta a cidade lá fora. Isso é uma igreja para a cidade. É a rua Azusa Street. O que eles faziam? Se reuniam numa casa para adorar. Nada mais. Só que eles faziam isso com tanta intensidade, com tanta constância, era todo dia, que quem passava na rua era batizado com o Espírito Santo. O maior avivamento da história, que nós vivemos hoje, porque lá foi restauradas as línguas. O avivamento do país de Gales, de Everett Howard, ele foi tão intenso no evangelho, na oração e na constância, que por 6 meses o país de Gales não teve um delito. Os policiais eram que limpavam a igreja, porque não tinha preso. Todo o país se converteu, ninguém conseguia beber uma pinga, nada. Ia para o bar, pegava a bebida, mas não conseguia colocar na boca. As pessoas eram batizadas dentro dos bares, com o Espírito Santo. Não havia homicídio, não havia assassinato, não havia briga, não havia separação. Por 6 meses aquele país viveu o maior avivamento da história. De lá, Azusa Street nasceu. Está entendendo que loucura? Por quê? Porque houve o quê? A santidade foi tão forte. Ele entendeu que ele era separado, mas ele estava incluso. O Senhor nos separou para incluir, é ao contrário. A igreja fez o quê? Não, agora nós não devemos se envolver com o mundo. Nós estamos apartados do mundo. Mas o cara é policial, o cara é cozinheiro, o cara é professor, o cara é pedagogo, o cara é jogador de futebol. Ele está lá no meio, moça. Como que se separa do mundo não incluindo o mundo? Está entendendo a lógica? Mas ensinaram isso para nós, não foi, irmã Rosana? Olha, nós não podemos se envolver no mundo. Quem é do mundo não pode falar com você. Você estuda na escola, moça. Não tem jeito. Então nós precisamos ter a escatologia correta. Cara, Deus nos separou. Para quê? Para incluir. E nós estamos lá. Então o que nós fazemos aqui dentro, ela precisa ser tão forte, tão intenso, que vai impactar as pessoas lá fora. Presta atenção no texto, só para você ver. Por favor. Alguém lê o versículo 2 para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo está recordando, está dizendo, sempre fazemos menção. Quer dizer, Paulo não está falando de algo que está acontecendo agora. É algo que já vinha acontecendo há muito tempo, e ele já está dizendo, nós estamos fazendo menção. Aonde nós chegamos, a gente fala da mesma coisa, porque isso já está acontecendo antes de nós chegarmos lá. 3.
Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Da obra da vossa fé. O que é fé? Amor, A obra do vosso amor. o trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Uau. 6. É interessante porque Paulo deixa bem claro, eu não tive aí por causa de mim, mas eu tive aí por causa do amor de vocês, por vocês. Continua, irmão. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Eles receberam a palavra, eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Aquela igreja em Tessalônica, ela tem a vida que os apóstolos têm. E eles dizem, mas vocês receberam essa vida em vocês, não foi em festa de jubileu, não foi em congresso dos 7 unções, foi em tribulações. Quer dizer, eles estavam morrendo, Roma estava matando, estavam sendo perseguidos pelos judeus, eles eram crucificados, eles eram tirados a pele viva, eles eram estrupados. Foi nesse âmbito, e eles dizem assim, com muita alegria no Espírito. Cara, isso é muito poderoso, irmão. Isso é muito poderoso. Não, e não acabou aí não, só está começando. Vai lá. 7. De maneira que foste exemplo para De maneira que foste exemplo para todos da Macedônia, Caia. da Macedônia. É um estado, é uma província de muitas cidades. A Macedônia é uma província de muitas cidades. Presta atenção, continua. Eles foram o quê? Exemplo. Por que eles foram exemplo? Porque eles estavam imitando os apóstolos. Porque eles estavam já vivendo a vida dos apóstolos. Eles entenderam que eles tinham uma Bíblia. Uau. Que eles foram comissionados a uma missão. Isso é doido, moço. Isso é doido. Isso para nós pensarmos se realmente o Anso lá no trabalho dele, ele entende que ele tem uma missão lá. Ou se ele só vai lá para ganhar o dinheiro dele mesmo, e dane-se o resto que está lá, e o japonês que é dono daquele posto. Tá ligado? O Ivo precisa entender que o sítio dele, onde ele trabalha, é uma missão. Ou ele está lá mesmo e ele quer que a vaquinha dele dá certo, o vizinho que borra tudo. Ele não está nem aí. O negócio é o cara pagar o leite dele. Não, mas eu estou numa missão aqui. Está entendendo a diferença quando nós começamos a colocar a nossa mente, não no evangelho de raiz, nem no evangelho misticismo, mas quando nós unimos os dois evangelhos, eu tenho consistência, mas eu tenho também essa força de fazer o que eu estou fazendo, porque eu entendi que eu fui comissionado. Vai lá, continua, Dário. 7, né? 8, vai. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Não, para pensar. Presta atenção à qualidade de vida dos irmãos de Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica não eram irmãos de domingo, não eram irmãos da escola, que vêm só na escola, não eram irmãos que só se encontram domingo, graça e paz, e no outro domingo agora. Os irmãos de Tessalônica eram irmãos que eles tinham uma vida tão forte, que diz, porque por vós suou, repete comigo, suou. Quer dizer, a palavra voou, suou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. E a vossa fé, quer dizer, o vosso amor para com Deus, o vosso amor para com a missão, sabe, o vosso amor foi tão forte, se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quando eu chegava lá na cidade de Betânia, não precisava falar mais nada. Todos os lugares.
Não, eles já sabiam, existe o cristianismo, os irmãos de Tessalônica têm um amor, eles estão morrendo, eles estão sendo perseguidos, esfolados, mas eles não abandonam a fé, eles são santos, eles continuam limpando as casas dos romanos, eles continuam servindo, sabe, eles vivem eles são separados do mundo, incluído nele, mas de uma forma tão forte, irmãos, que a palavra soou. Essa tem que ser uma igreja para a cidade, uma igreja que ela vive uma intensidade tão forte, entre amor entranhável entre nós, no cuidado, irmão, sabe, no cuidado entre nós, sabe, irmão, não permitindo que as nossas falhas sejam motivo de falácia, de maledicência, mas que as nossas falhas sejam guardadas e ela seja cuidado por um presbitério tão saudável, né, exortado com tanto amor, com tanto carinho, que a nossa maneira de cuidar, ela se espalhe pela cidade, para que as pessoas venham entregar as suas vidas a nós, para que elas digam: Senhora, cuida de mim também, eu preciso ser cuidado, eu quero fazer parte. Irmão, isso é gostoso. Irmão, quando eu aceitei Jesus na Metodista Floriano, nós éramos 49 pessoas. Cara, eu nunca vi uma igreja com tanto amor. Eu queria estar lá, eu queria estar no meio daquele povo, né? A irmã Sirlene, mas o irmão Hélio, que era presbítero na época, eles cuidavam de mim, eles tratavam de mim. Ela ligava para mim e dizia assim: filho, você já almoçou? Não, vem almoçar aqui no restaurante. Sabe, a irmã Val cuidava de mim, sabe, os irmãos tinham prazer de cuidar dos jovens. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Como que nós aprendemos isso? Perdendo alguma coisa aqui. Então, por exemplo, né? Mas a minha vida é corrida. Então, irmão, você precisa mudar a sua vida e deixar de correr tanto, porque existe uma prioridade aqui. Você tem uma missão, você é uma aposta. Às vezes a nossa vida é tão corrida, nós passamos despercebidos pelo mundo. Tem muita gente que vai morrer e o mundo não vai lembrar de você, nem seus vizinhos. 60 dias. Tem gente que morreu nessa cidade e nós nem lembra mais. Sabe nem quem era. Malemar, nem os filhos talvez não lembram mais. Agora tem gente que morre na cidade, que nós nunca mais esquece, porque esse cara, ele fez parte. A vida dele era tão intensa que marcou a nossa vida. Não é verdade? Então nós precisamos, irmão, o que Paulo está dizendo aqui é que a vida deles foi tão intensa e constante que não precisava mais pregar o Evangelho, porque a vida deles era o Evangelho andando. Fala alguma coisa, irmão. Fala comigo, vocês estão calados, estão com a cara tão... Já estou preocupado, já vou até pedir um cafezinho, Carlinhos. Você pega um cafezinho para mim? Fala comigo aí, irmão. Por que eles eram assim antes? O que aconteceu com a vida dos Tessalônicos que fez eles ter uma vida tão intensa? Dário, por que você acha que eles tiveram uma vida assim? Cristo manifesta. Acho que desde Cristo manifesta 24 horas. O que você acha, Luiz? Por que eles foram assim, tão intensos, a ponto de eles impactar fora? A missão apostólica deles, quer dizer, o que é uma missão apostólica, irmão? Vou voltar lá. É um pombo enviado para uma guerra, em meio a uma guerra, com uma mensagem. Então, quer dizer, um apóstolo é aquele que foi enviado para uma guerra com uma mensagem. Então, a mensagem que eles carregavam em meio a uma guerra foi tão forte que impactou aquele lugar. Entendeu, irmão? Não ficou com medo de perder o cliente, a mensalidade, mas falou. E só tem uma mensagem dentro da senhora que ela é forte. Mas sabe por que muitas vezes a mensagem não é forte? Porque nós não vivemos a mensagem. Não é verdade? É porque quando nós vivemos a mensagem, ela é forte por si só. Ivo, por que você acha que eles foram tão intensos? Para eles serem intensos, Emiliano, eles tinham raiz. Eles aprenderam a ponto de encarnar a palavra. Isso, eles encarnou, a vida deles era aquilo. Olha, sabe qual a diferença, Juliana, entre o cristianismo e o muçulmano?
Por que o muçulmano cresce 13 vezes mais do que o cristianismo? Porque eles são intensos. É. Os muçulmanos não ensinam a pessoa a conhecer a Torá. Os muçulmanos vivem a Torá. É a vida deles. É uma cultura. Eles não congregam em uma religião. Eles são a religião. Os filhos deles, antes dos 11 anos, têm que falar. Nos 12 anos ele faz o... Eu não consigo falar. Coisa assim. Eles têm que ler de cor, eles têm que falar de cor os 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Número. De cor, para ele se tornar de maior. Então, o judaísmo é da mesma forma. O judaísmo não é uma religião. O que é uma religião? Eu vou lá praticar ela, eu só pratico. Não, é a vida deles. Tudo que eles fazem é Deus. O muçulmano é igual. Você pode ver que o muçulmano está mudando o mundo pela cultura deles. A religião não é. O cristianismo não é assim. O cristianismo é um encontro com boas regras de conduta, onde as pessoas ficam melhor, mais educadas, não trai a esposa, paga suas contas, trata bem os irmãos, come bastante, não bebe, não transgride as leis naturais, mas não é uma vida. Faz aquilo que é a obrigação de fazer mesmo. Sim, principalmente quando está na frente dos irmãos. Quando está sozinha aí, dá uma pisadinha. Não é uma cultura, não é algo que os nossos filhos já nascem dentro daquilo, já nascem fazendo aquilo. Você vai pegar, meu irmão, deu 6 horas da tarde, até o bebezinho dobra. Acabou, é cultura, é a vida. Irmão, no Ramadã, lá em Madrid, o Ramadã é 40 dias, jejum das 6 da manhã às 6 da tarde, irmão, batendo marreta, eu via, batendo marreta o dia inteiro sem comer, sem beber água. Eles viviam o dia todo, quando dava 6 horas da tarde, podia estar onde tivesse, no meio da rua, pode estar dentro do banheiro, levantou, acabou. Por quê? Porque não é uma religião, é uma cultura, está entranhado. Nós não, irmão. A gente trabalha a semana inteira como se a gente fosse domingo. Não, agora você tem que ir para a igreja. Agora nós vamos lá na nossa religião. Por isso que os tessalônicos eram diferentes. Olha o texto abaixo, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isso virou uma cultura neles. Irmão, você sabe o que é se converter dos ídolos? Você sabe um lugar onde tinha não sei quantos ídolos, eles se converteram, quer dizer, eles mudaram a mentalidade deles de tal maneira que agora eles têm um Deus contra uma cultura. Então, na verdade, nós não podemos ser irmãos de uma igreja, nós temos que viver a cultura do reino. Então, a mentalidade apostólica é essa. A mentalidade apostólica é que a minha vida é a vocação desse reino. Minha vida é Cristo, minha vocação é o reino. Hoje, né, pastor, se a gente viver isso aqui 100%, um pouquinho, a pessoa não pode no céu. E é tão interessante, irmão, que assim, quem já viu uma pessoa cristã morrer feliz? Nos últimos dias ele estava contente, começa a chamar a família, não se preocupa não, ele está me esperando e tal. Quem já viu? Teve um pastor da Assembleia de Deus que nos últimos dias, assim, nos últimos momentos da morte dele, perguntaram para ele, eu não lembro se é lá de ser a morte, de onde que é, me contaram, acho que até o pastor Messias me contou, que a resposta dele foi assim, que ele se sentia, ele tinha tanto desejo de logo partir, porque ele não tinha mais nada aqui que o agradava, que dava paz para ele, uma pessoa que estava disposta a ir logo. Então a vida dele a morte dele foi tão intensa, que no velório dele foi uma festa.
foi uma conversão, foi batismo com o Espírito Santo, ninguém chorou. Por quê? Porque viram que ele estava mais no céu do que na terra. Aí é que está, irmão. Por exemplo, no Egito, por que José foi tão diferente no Egito? Por que Daniel foi tão diferente na Babilônia? Por que homens na Bíblia impactaram a sua época? Será que porque a vida deles não condiz com a situação? Por exemplo, a nossa vida condiz com a cidade? Quando você passa, alguém fala de você? Ou nós estamos no meio misturado? Quando Daniel passava, incomodava. Por que você acha que os sacerdotes denunciaram Daniel? Porque a oração de Daniel 3 vezes ao dia incomodava. Daniel foi conselheiro de 5 reis. Quando era Nabucodonosor o pior rei, ele estava lá. Mas quando foi Assuero, ele também estava lá. Em todo o tempo, Daniel impactou a sua geração. Então eu acredito fielmente que uma visão apostólica, uma mentalidade apostólica, é nós termos convicção da nossa missão. E como que eu tenho convicção da minha missão? Quando eu encarnar ela. Quando abrir mão do seu sítio para fazer algo para Jesus não é tão importante. Quando você conseguir abrir mão das suas vaquinhas não ser tão importante. Quando você vai falar assim, minha academia não é importante. Se eu tiver que fechar ela agora e ter que virar uma professora de educação física, eu vivo para poder ir para uma cidade e encarnar o Evangelho e impactar aquela cidade. Você está disposto a fazer isso, irmão? Para pensar. Coloca no teu coração o que eu estou te dizendo. Se isso é verdade ou não. Não balança a cabeça ou só concorda porque você está aqui. Mas som do teu coração, se você tem coragem de vender tudo que você tem, ir para o lugar e não ter a metade do que você tem para poder cumprir a missão a qual você foi delegado como apóstolo. Essa é a igreja que a cidade precisa ter. A igreja que a cidade precisa ter. Muito forte. Destrói tudo. Sim. Nós não podemos ser uma igreja, o segundo ponto de ter uma missão, uma mentalidade apostólica, nós não podemos ser uma igreja que fala com o discípulo ou fala só com a multidão. Nós temos essas duas qualidades de igreja. Nós temos a igreja que só fala com o discípulo, que é essa nossa. Nós temos muita palavra voltada para discípulos, para confrontar o discípulo, né? Treinar o discípulo. Só que nós se tornamos muito exclusivos. Nós, isso mesmo. Mas nós também não podemos ser uma igreja que fala com a multidão só. Porque para falar com a multidão, nós precisamos ser relativos. Precisamos falar de uma forma que não fira e que agrade todo mundo. Então, o apóstolo, aquele que tem uma missão, ele vai conseguir falar com o discípulo e com a multidão. Que jeito? Abre sua Bíblia, por favor, Mateus 5, versículo 1 e 2. Não sei a hora, os irmãos me conduzem que eu estou sem relógio, tá? Já for 9h30, vocês me avisam. Então falta 15 minutos para a gente terminar. Vai dar tempo, hein? Falta 3 textos para me ler. Mateus 5. Versículo 1 e 2. Mateus 5, versículo 1 e 2, filho. Pastor, nós vamos supor, a gente está no mundo, não está? Deus nos colocou no mundo. A gente precisa sobreviver. Precisa. Igual o senhor fala do sítio de idade, fala da academia, das vacas do coisa, do Uber do senhor, Sim. defeitista, todo mundo precisa de ter alguma coisa. Precisa. Então, a gente
Tem que abandonar tudo, então, igual o Dado lá, tem que abandonar a terra e deixar aquele jupira lá. Como é que o senhor explica para mim? Esse é o problema do E senhor. aí ele vai viver de quê? Esse é o problema do senhor. O senhor leva muito no literal. O senhor precisa ver no espiritual. Se Deus chegar para o senhor agora, escuta, se Deus chegar agora e dizer assim: irmão Luciano, meu filho, eu quero que você e a Rosana venham de academia, vá para tal cidade que o senhor não conhece, e o senhor vai para lá, e o senhor vai montar lá uma 1,99, o senhor vender pilha, então, e eu quero que o senhor lá. Quando ele não vem falar comigo, o que nós vamos fazer então? Eu vou continuar sendo Uber. E eu também, nós vamos ficar na academia. Com certeza. Então é isso que eu quero saber. Deixa eu explicar para o senhor, escuta o que eu estou falando, antes do senhor questionar. Aí o juiz tá de tirar a lei também, aí Não, escuta o que eu estou falando antes do senhor questionar. Olha só, enquanto o senhor não tem uma palavra, o que o senhor tem que fazer? Fazer nada. Porque se o senhor não tem uma palavra para ir para algum lugar ou fazer alguma coisa, o senhor precisa continuar fazendo a missão que o senhor está fazendo. Por exemplo, enquanto eu não tenho uma palavra, eu continuo pastoreando a igreja aqui, sendo Uber, visitando os cabaré que eu tenho que ir lá pregar, carregando as meninas para ministrar, carregando os donos, carregando cachaceiro, carregando gente de família, pregando, ministrando live, você entendeu? Porque eu não tenho uma palavra, então eu tenho que continuar naquilo que Deus me falou. E nesse lugar onde Deus me falou, eu tenho que ter intensidade e... Agora Deus falou para mim, larga tudo e vai embora. O senhor entendeu? Só que assim, tem muita gente que já ouviu, mas não faz. Por quê? Porque nós ensinamos o nosso filho a ter futuro, não legado. Não tem legado. Por exemplo, vou falar até abertamente aqui, não sei nem se vão ouvir. Eu tive 3 pastores sobre a minha vida: pastor Geraldo, pastor Antônio, pastor Aldo. Na época do pastor Geraldo nós tínhamos 12 seminaristas. Dos 12 seminaristas, um é pastor, 2 é presbítero e uma esposa de pastor. Dos outros pastores, não tem nada. Porque o pastor Geraldo nos deu um legado. O pastor Antônio e o pastor Aldo nos deu um futuro. Entendeu, senhor? Então, quem recebe o futuro não se preocupa com o legado, porque ele quer viver o futuro. Primeiro, quem quer viver um futuro porque está com medo do futuro. Não tem que juntar dinheiro, vai que eu fico velho e não tenho dinheiro. Vai que eu não tenho dinheiro para ter minha casa. Vai que eu não tenho uma aposentadoria. Então você está preocupado com o futuro. E se você não chegar no futuro? Se você chegar, tudo bem, mas se não chegar, aí você não cumpriu o legado e também não. Então, porque, na verdade, irmão, por que nós entesouramos dinheiro? Porque nós temos medo do futuro. É um pecado, irmão. Não que entesourar tudo é um propósito, irmão. Talvez Deus não me chamou para ter um sítio. Só que eu quero que o senhor entenda que assim, enquanto eu não tenho uma palavra, o que eu estou fazendo é a missão. O senhor entendeu? Por exemplo, enquanto o Juliano não tem uma palavra de fazer um curso para a Polícia Federal, ele tem que continuar sendo polícia militar. Você falou da Covid lá com o crente, não sei o que e tal, com medo, não sei o que, mas todo mundo tem, o crente tem medo. Sim. Quem não é crente tem medo. Mas ter o medo é uma coisa, permitir ele te matar é outra. O crente morreu de Covid. Sim. E por que ele morreu? Por que ele morreu? Por exemplo, se eu chegar... Então não adiantou ter medo. Mas a gente, como, igual você fala, não espiritualmente, mas como morador... Mas tudo é espiritual, né? Todo mundo tem medo. Ninguém quer morrer. Eu não tenho medo da morte, irmão. Tenho medo da morte. Eu não tenho. Nossa, a pior pessoa Eu nunca vi, eu já vi a pessoa fazendo, não tem medo da morte, mas quando está morrendo, segura com as duas. Não, eu entendo, irmão. Há um instinto dentro de nós. Mas você não pode ter medo da morte, porque a morte não é o final, é o começo. é o início, né? Porque o senhor só vai morrer se o senhor cumprir o propósito. Se o senhor, a Bíblia diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se eu morrer na viagem daqui para Cacoal, cara, cumpri, o propósito era isso aqui, terminei. Rapaz, a recompensa que eu vou ter é muito maior do que ficar aqui. É igual aquele rei Ezequias. Aquele rei Ezequias, Deus falou, prepara a tua casa que você vai morrer. Aí ele orou e Deus deu mais 15 anos. O cara só fez cagada nos 15 anos. Se ele tivesse morrido, tinha sido melhor para ele. Então, se a pessoa subir num prédio, pular, se ele morreu, eu propósito. Ah não, ele está lascado no reino. Ele está lascado no reino. Aí ele está lascado no reino. O que o senhor precisa entender, irmãos, é o que eu quero colocar para você, é essa vida que os tessalônicos viviam.
a Bíblia diz que todos não tinham nada que era seu próprio, mas eles entregavam aos pés dos apóstolos, porque ninguém tinha necessidade alguma. E por quê? Porque eles estavam esperando Jesus para amanhã. Estavam esperando Jesus para amanhã. Às vezes, irmão, tem gente da nossa família passando dificuldade, nós não temos coragem de ajudar. Por quê? Porque vai faltar. Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade. Não é uma mentira, nós não podemos se enganar. A gente finge que não, pastor, que todo mundo é assim. Mas olha, você é santificado para estar no mundo com uma mentalidade diferente. É igual o ditado que eles falam, cada um por si, Deus para todos. Sim, esse ditado é diabólico. Até dentro da família. É do Satanás esse ditado. Família que tem ele. Porque, irmãos, para pensar, isso é uma verdade. Por quê? Porque senão nós nunca vamos mudar o mundo, porque o mundo é assim. O mundo é assim. Está entendendo ou não? O mundo é assim, é Deus para cada um e tal, e não sei o que para todos. E não, você não tem, porque você não trabalhou. Você não trabalhou, você não merece. Nossa, então como que nós vamos mudar o mundo? Como que a cidade ela vai ver entre nós uma vida tão entranhável, com tanta intensidade, com tanto amor, com tanta convicção que Jesus está voltando e que nada desse mundo tem mais valor do que Ele? De que está, bom, a nossa luta não é para ficar, a nossa luta é para estar com Ele. Então o desejo nosso é que o anticristo vem logo, que você nem chega a subir o seu concurso, meu irmão. Que semana que vem, vamos embora, você entendeu? Que aconteça, nós já queremos que esse cara venha, que esse cara assuma, que o comunismo toma conta do Brasil, senta o pau mesmo, persegue a igreja, mata pastor, prende pastor, esfrega pastor, nós queremos isso, irmão, que confisque nossos bens, nós fica tudo rodado sem nada, nós vamos ter que tudo morar debaixo de uma cabana e um cuidar do outro, dividir um pão, mas pelo menos está acontecendo, o reino está vindo, porque quando passar, meu irmão, viu o reino é lá que é a nossa esperança. Então, enquanto estamos aqui, a nossa maneira de viver, se é sendo frentista, ou se é Uber, ou se é dono de uma academia, ou se é dono de um sítio, ou se é dono de um pão de queijo, ou perdeu o pão de queijo, montou outra coisa, não importa no que você vai sustentar a sua família, Deus vai prover. Agora Ele vai prover, não é para você enriquecer, Ele vai prover para você passar por esse mundo, tendo a esperança, por isso que você é intenso. Porque em tudo é espiritual. Então, por exemplo, se tornei, por exemplo, hoje eu sou Uber, não sei o que eu vou ser em Cacoal, mas se eu chegar lá e virar o quê? Sei lá, o que Deus me colocar lá, cara, eu tenho que ser intenso naquilo que Deus me deu, porque se Deus me colocou no mercado, por exemplo, para ser repositor de mercadoria, que esse bucho desse tamanho carregando caixa, cara, eu tenho que ser intenso nisso, porque se Deus me colocou lá, é porque lá é a minha missão nesse exato momento. E quando eu termino a minha missão, o que Deus vai fazer? Quando você termina a sua missão, o que Deus vai fazer? Ou Ele vai me levar, ou Ele vai me colocar em outra missão. Nunca imaginar que essa coisa. Então, nós precisamos perceber, porque assim, tem gente que vive por oportunidade, mas tem gente que vive por um propósito eterno. É aí que está. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, desculpa, talvez, eu sei que meu tio, eu tive a última vez na casa, o tio Giovanni falou assim, cara, mas isso é impossível de viver. Eu falei, tudo bem, tio, é impossível, mas é a palavra. É igual, é impossível, mas é a palavra. Eu vou fazer o quê? Vou mudar a palavra para o Senhor. É a palavra, tem que viver assim. O Senhor não disse que nós vamos ser perfeitos, mas o Senhor disse que nós temos que imitar a Ele. E aí nós teremos um dia a estatura de varão perfeito. Então, essa vida orgânica que o Senhor fala, irmãos, era uma vida difícil, Andressa, de viver. Era uma vida difícil, Ivo, de viver. Por quê? Porque nada do que você tem é seu. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Meu Deus! E viver pela fé, nós sabemos que é o amor dele para conosco. Então não importa se eu sou dono de uma academia ou se eu sou dono de um pão de queijo. Sim, essa fé é difícil de agradar. Porque Deus não vai me dar o que eu quero, Deus vai me dar o que eu preciso para aquele momento, para cumprir a missão. Então, por exemplo, de repente, vamos usar aqui um exemplo, o Juliano de repente ficou desempregado, Deus fez ele passar em 2 concursos. Então Deus vai dar para ele o necessário para ele cumprir a missão dele,
que seja sendo policial, ou agente sanitário, ou sendo, às vezes, trabalhando no mercado, mas Deus vai suprir ele, porque em suprindo ele vai cumprir a missão. Por isso que Paulo dizia: eu bem sei ter muito e não ter nada, estar triste e estar contente. E por que Paulo está dizendo? Não importa a maneira onde Deus me colocou, o importante é que eu sou um apóstolo. O que é um apóstolo, irmão? Um pombo enviado em meio à guerra com uma mensagem, ou é alguém que foi enviado para aquele lugar, para que ele desse uma mensagem. Terminou a mensagem, o que Deus faz? Vamos para outro lugar, meu filho. Aí sim você vai dizer: eu vivo para Deus, vivo por Cristo. Porque hoje eu estou aqui, tenho lá, você conta as vaquinhas, tiro meu leite, tenho meu salário, tá bom. Mas de repente Deus fala assim: filho, você vai para Candeia de Maria, eu tenho uma aula para você lá. E você começa, vai fazer igual eu fiz, você vai começar a orar, vai dizer assim: Senhor, sério? Pô, mas tá tão bom aqui, cara. Aí você começa a orar, você vai buscar ajuda, você vai buscar um irmão, porque o certo, irmão, é reunir os presbíteros e irmãos, ora, porque eu recebi uma palavra, e eu quero ter convicção. Por quê? Porque é mudar toda a sua vida aí, não é verdade? Cara, é você sair daquilo que está estável, seguro, né, que você tem ali, quer sim, quer não, você tem, é algo seu, que você manda, e de repente você vai pegar tudo aquilo que está assim, acomodado, estável, que era o seu sonho, e falar: cara, agora eu tenho que ir para um lugar, onde eu não sei se eu vou chegar, vou comprar um sítio, ou se eu vou montar uma loja de roupa, ou se eu vou trabalhar de empregado, bater diária, mas eu sei que eu tenho uma missão lá, e Deus está me levando lá para cumprir algo. E às vezes nesse negócio, Dário, os 30 alqueiros que tem aqui pode virar 300 lá, porque Deus tem uma missão maior lá. E vai precisar de muito mais dinheiro, irmão. Às vezes na academia que só tem aqui, talvez lá em outras cidades só vai ter 5, uma rede. Porque talvez a missão da senhora lá é muito maior, só precisa de muito mais dinheiro, de muito mais recursos, de muito mais influência. Eu não sei, mas também pode ser um lugar que a senhora vai chegar lá e a senhora vai ser professor de educação física na escola. Por isso que muitas pessoas, né, pastor, faz na carne e se arrepende. Aí, Alessandra, é que nós vamos ver agora onde está o nosso coração. Esses irmãos de Tessalônica, esses irmãos que estavam aqui, eles estavam com era tão intenso e constante, que eles não estavam preocupados com o que eles tinham, não. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Vamos ler o 5:1 aqui, para a gente terminar. Falar com a multidão e falar com os discípulos. Tá, vou terminar agora com 5 minutos, em nome de Jesus, olhe por mim. Diz assim, ó: e Jesus vendo Jesus viu o quê? Então vamos olhar aqui. Nós vimos a nossa multidão. Quem é a multidão? Quem é a multidão? Para nós, Alessandro, quem é a multidão? As pessoas da nossa cidade. Então Jesus olhou e viu a multidão. O que ele fez? Subiu a um monte, assentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os Quem que ele foi ensinar? Jesus viu a multidão e ele chamou os seus discípulos no monte e começou a ensinar os discípulos. 9. Mateus 9. (38) olha lá. Rogai, pois, ao Senhor da... O que é a seara? É a multidão, tá? Seara é que mande obreiros para a sua... E chamando os seus discípulos, disse-lhe... E chamando os seus... Então ele diz assim, ó: rogai ao Senhor pela multidão, que envie obreiros para a colheita. Aí ele diz: e chamando os seus 12, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curar todos os enfermos, e todo mal. Então presta atenção. Jesus, por que o Senhor ensina os discípulos? Por causa da... Então, por que nós estamos aqui? Por causa da multidão. Então Jesus olhou a multidão, ensinou os discípulos para a multidão. Então Deus deu os discípulos para a multidão. Deus não tirou os discípulos da multidão e ficou com ele. Não, Deus tirou, subiu para o monte com os discípulos e ensinou para enviar para a multidão, porque ele viu as multidões.
Então assim, por quê? Que o Senhor não pegou os discípulos e falou, vocês vão ficar aqui comigo, vocês vão comigo e tal. Por quê? Porque Ele disse, eu já vos destino um reino, vocês já são lavados pela palavra, olha, vocês já estão em mim, eu estou em vocês, o Pai está em mim, nós estamos juntos. Quer dizer, nós já estamos prontos, irmão. Agora Jesus está dizendo, agora vão para a multidão. Então uma missão apostólica é que nós não estamos aqui para nós mesmos, nós estamos aqui para a multidão. Mas nós podemos fazer desse gueto aqui o nosso paraíso, o nosso lugar gostoso, aonde a gente fica junto, a gente come carne, a gente faz bolinho, a gente vai na Andressa comer churrasco. Não, irmãos, nós não estamos aqui para nós estamos aqui nós se reunimos aqui com Jesus para aprender, para ser enviado para as multidões. Essa é a palavra de uma visão, de uma mentalidade apostólica. Nós temos que incluir a multidão no nosso meio, sem perder o nosso foco. Uma igreja desejável, uma igreja para a cidade, é aquela igreja que ela está sendo preparada para servir a cidade. Nós não temos um vereador honesto, evangélico honesto, que dá a cara não pela igreja, pela cidade. Porque tem muita igreja que põe vereador lá para ganhar caminhão de terra, para ganhar coisas de benefício para a igreja. Mas ele não põe um vereador lá para a cidade. Entendeu que diferença, irmão? Não, irmão, vamos eleger. A Assembleia de Deus elege um governador, um prefeito na nossa cidade. Mas ela não vai eleger para a cidade, ela vai eleger para ter benefícios. É corrupta. É corrupto. Vamos eleger para defender a igreja. Não, irmão, ninguém precisa defender a igreja. Quem defende a igreja é Jesus. Nós precisamos ter um presidente lá para presidir o Brasil, não a igreja. Nós precisamos ter um governador aqui, não é para defender a igreja não, irmão. Nem pauta da igreja também não. Nós não precisamos de vereador, de governador, de presidente para defender as pautas do homossexualismo, das crianças. Nós precisamos de homens que sejam eleitos para o nosso país, que entendam a missão. Amém. Porque senão nós também seremos o quê? Comunistas. Vamos colocar um cara lá para respeitar as nossas pautas e matar os outros. Como que vamos incluir os outros? Como que nós vamos servir de tal maneira que os outros vão dizer, cara, eu quero ser como eles? Entendeu ou não, filho? Não é verdade? Aí a gente elege um presidente que é cristão, o resto do mundo odeia ele. Porque ele defende só as pautas nossas. E a gente fica feliz, cara. Não, ele foi eleito para ser presidente, para presidir o nosso Brasil, para ser diferente, para ser santificado, mas incluído. Ele precisa ir na ONU e fazer parte da ONU, mas nos representar lá em amor em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? Algum comentário? Comenta alguma coisa aí, Carlinhos. Você não falou nada hoje, a gente ficou caladinho, hein? O que aconteceu? Você é o próximo prefeito, hein? Não? Sabe que se sair, você ganha. Será que não é sua missão, não, Carlinhos? Já orou? Eu voto você, cara. Eu também. Eu venho aqui votar para você. Eu transfiro meu título só para votar para você. Pelo menos já está reformado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí é muito sincero, tá? Na verdade, o meu sentimento quando eu leio as escrituras, Juliana, eu começo a meditar, eu nunca gosto de ler só um texto, eu gosto de criar uma lógica em tudo que eu estou fazendo. Eu percebo o quanto eu, pastor Fábio, estou longe ainda de realmente ter uma vida assim em Cristo, sabe? Porque eu ainda sou muito apegado com as coisas do mundo ainda. Muito apegado com essas coisas. E isso me causa tristeza e dor. E muita angústia dentro de mim. Eu me deparo às vezes lendo as escrituras e eu me desespero com a minha espiritualidade. O quanto eu não sou intenso e nem constante.
o quanto eu não consigo viver 100% a minha missão. Entende? Isso me causa uma angústia, Juliano, você não tem noção, tem vontade, às vezes dá vontade de pular da ponte. Quer ver quando eu estou dirigindo, que eu pego daqui para Vilena, aqui para Bexiga, aí eu tenho tempo, aí eu vou e boto o louvor, cara, aquilo me mata, eu fico por dentro só o cocô. Por quê? Porque é aquilo que eu preguei, lembra? A minha mente diz que eu vou fazer alguma coisa, mas no fundo do meu coração eu desejo outra coisa que eu nem sei o que eu desejo. Porque na minha mente eu quero fazer algo, mas as minhas atitudes revelam quem eu sou. Não tem como enganar. Não tem como, André. Você pode até falar uma coisa, mas as suas atitudes vão revelar quem você é. Não tem jeito, irmão. A gente até com as palavras enfeita, mas com as atitudes a gente vai colorir o desenho que nós temos falado. Então, assim, quando eu olho para cá, hoje, assim, né, ouvindo a voz de Deus e tomando decisões, a minha decisão é tentando cumprir isso que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, compartilho, tendo uma missão apostólica. Senhor, não quero que nada que seja constante desse mundo me apegue a ponto de eu desistir daquilo que o Senhor tem para fazer, não por amor de mim e da minha família, mas por amor do todo. Lembra que a nossa vida individual, ela nunca é para nós, ela é para o todo. Quem lembra que eu falei isso? Acho que na segunda aula. Então, irmãos, que a sua vida, por favor, irmãos, mesmo que você tenha que perder tudo, querido, perca tudo, não tenha medo, se lance, não tenha medo. Muitos vão chamar você de louco, vão chamar você de doido, vão chamar você de herético, vão falar que você não está tomando decisão espiritual, que você é doido aqui, você entendeu? Mas tome a decisão a qual o Espírito Santo tem de... Lógico, não tome sozinho, busque pessoas para orar, busque conselhos, leia as Escrituras, faça a prova, ponha sinais, Senhor, me dê sinais para mim ter convicção. Mas o dia que falar, irmã Rosana, vem, desapega, não se preocupa que Ele é o leme do seu barco, Ele vai te conduzir. Ele, irmão, sabe por quê? Às vezes, irmãos, nós queremos ir, o Titanic era o barco mais seguro que existia na época, ele naufragou, mas o barquinho de Jesus ficou em pé. A diferença, oh aleluia, aleluia, aleluia. A diferença é que no barquinho tinha Jesus. Você pode estar sentado dentro do Titanic, seguro, mas se o Senhor falar, filho, saia, entra no barquinho. Quem saiu do Titanic entrou no barquinho e se salvou. Essa é a verdade, irmão. Desfrute. Sabe o que eu entendo na vida de Paulo? Que Paulo desfrutava o momento dele. Cadeia. Alegrai, irmãos. Alegrai. Alegrai, irmãos. Alegrai. Porque por causa das minhas prisões, até os pretorianos estão pregando o Evangelho. Desfruta do momento que você está, irmão. Se tem pão de queijo, está top, tem carro, tem moto, desfruta desse momento, que pode durar pouco. Desfrute. Mas pastor, eu estou ficando já numa idade. Não, a idade, a Bíblia diz que Moisés morreu com tantos anos, e ele morreu com as vistas como se fosse de um bebê. Não se preocupe, só entra no barco. É difícil, irmãos, porque Deus pode nos provar nessa área. Nessa área. Porque olha, o que eu percebo, Andressa, é que Deus vai nos provar naquilo que nós temos mais medo. O meu maior medo, Emiliane, era cair em um adultério, por causa do meu passado, da minha conversão. Esse era o meu maior medo. Eu não dou carona para mulheres, eu não abraçava mulheres de frente, só de lado, eu não conversava no WhatsApp com mulheres, nem no Facebook. Por quê? Porque esse sempre foi o meu medo. Aonde Deus me colocou? Não, eu entendi que tem 4 dentro, uma mais sem roupa do que a outra. Cara, no meu coração brota uma compaixão como um pai. Deus me tratou no lugar onde eu tinha mais medo. Então, às vezes, irmãos, cuidado no que você apega.
Deus pode te tratar neste lugar. Por quê? Porque Ele tem que tirar essa idolatria do teu coração. Porque esse medo meu é uma idolatria. Irmãos, eu não tenho segundo grau completo. Qual era o meu medo? Quem não tem faculdade vai passar fome, não é? Não, eu tinha medo de não conseguir sustentar minha família. Sou 18 anos pastor. Não, hoje em dia, o que eu ganho é o que um cara de um fórum ganha. Deus me supre, irmão. Eu não entendo. Fiquei 3 meses desempregado, sem ganhar o salário da igreja, mas não passei fome. Os irmãos aqui supriu. Veio dinheiro, veio galinha, ovo, veio leite, queijo, pelado. O que eu entendi? Quando eu estou como apóstolo, quando eu sou enviado como apóstolo, Deus vai suprir, irmão Luciano. Quando eu estou levando um legado para os meus filhos, Deus vai suprir os meus filhos. Eu preciso entender que o meu filho pode não ser um médico, mas cara, ele vai ser um cara talvez mais importante que um médico. Você entendeu? Talvez o cara, ele vai ser um carroceiro da cidade, mas aquele carroceiro, ele vai fazer coisas naquela cidade que o juiz da cidade não faz. Ele vai tocar mais vidas, ele vai ser talvez até mais importante. Entre colocar ele e o juiz para ser votado para prefeito, ele ganha. Porque ele está na missão, o juiz só está cumprindo o papel dele, ganhando dinheiro. O juiz só é juiz porque o salário é bom. Talvez o meu filho vai ser um carroceiro da cidade, mas ele está fazendo por amor. Ele tem uma missão, Júlio. Essa que importa, cara. Não importa se vai ser policial, se você vai ser... Cara, o que importa é a missão, cara. O que importa é a missão, porque o tempo está voando. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Essa é a missão orgânica da igreja. Essa é a igreja enviada, irmão. Está no mundo como se não fosse do mundo para influenciar o mundo. Amém? Eu quero orar com vocês. Por quê? Por que eu estou chorando? Porque isso está queimando dentro de mim. Eu não quero, irmã Rosana, chegar nos últimos dias, eu já estou com 42, e não valer a pena. Você imagina, irmã Rosana, a gente chegar diante de Cristo e dizer assim: apartai de mim, apartai de mim, eu não vos conheço. Cara, Juliano, talvez você foi o juiz da cidade, todo mundo te conheceu, mas Jesus não te conheceu. Meu Deus, eu acho que isso vai doer mais, irmão, do que... Já pensou? Eu quero orar com vocês. Desculpa o horário. Nós vamos com o nosso coração triste para cá. E é bom. A Bíblia diz assim, irmã Raquel: bem mais valoroso é ir em um velório do que em uma festa. Porque no velório você vai pensar naquele morto que tinha todos os sonhos e toda uma vida, mas está no caixão. E você agora tem a oportunidade. Então hoje, irmão, nós vamos com o nosso coração como é o outro. Se você quer mexer, o outro. Não, o outro. Isso, esse aí mesmo. Nós vamos com o nosso coração, e a nossa oração é assim, irmão Luciano: Deus, eu tenho isso, graças a Deus porque o Senhor me deu. Obrigado porque eu posso sustentar os meus filhos, eu posso dar o melhor para minha esposa, eu posso desfrutar desse momento. Irmãos, ouça essa palavra, por favor. Desfrute do momento que você está vivendo. Desfrute, viu, irmã? Desfrute. Mas eu quero que no final da oração você diga assim: mas é tudo do Senhor. Isso aqui não me apega. Posso ter hoje, posso não ter amanhã. Não vai mudar a minha missão. Porque, irmão, qual que é o princípio da oferta? Nós damos porque o Senhor nos deu. Quanto mais eu dou, mais Ele confia em dar. Então, quanto mais eu entrego para Ele, mais Ele vai colocar coisas na minha mão para me administrar, porque não é meu. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós se aquebrantamos hoje diante da Tua presença. Como é bom estar entre os irmãos, como é bom ver a vida dos irmãos, Senhor.
mas nós somos apóstolos enviados a este mundo, Senhor, para cumprir a missão, para levar a mensagem em meio à guerra. Eu sei que muitos aqui têm missões que estão se cumprindo, outros estão começando, outros já terminaram. Eu me incluo nesse, Senhor. Senhor, que lugar é esse maravilhoso que nós vivemos? Colorado é um pedacinho do Jardim do Éden. Que lugar gostoso. Mas, Senhor, mesmo que esse lugar seja maravilhoso, existe uma missão a ser cumprida. Então, Senhor, nos ajude a não ser uma igreja fria, rígida, uma igreja exclusiva, mas não nos deixe ser uma igreja mística, uma igreja voadora, uma igreja que faz coisas sem respaldo, mas nos faz ser uma igreja que entende a nossa missão, que nós tenhamos intensidade no que fazemos e constância para nunca parar, entregando tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos ajude a compreender o valor do Teu reino. Senhor, ajuda o nosso coração, Senhor, porque o nosso coração deseja essa terra, mas o nosso espírito almeja o Teu céu. O nosso coração luta, Senhor, para ter um conforto, mas o nosso espírito se desespera pela Tua presença. Por isso hoje, Senhor, nós apresentamos cada irmão. Eu apresento o Ivo, Senhor, e Andressa, eu apresento a irmã. Eu apresento o Senhor, irmão Rosana, o irmão Luciano, o Carlinho, a Liliane, a Domélica, o tio, o Anderson e a Cíntia, o Dário, Senhor, e também a Alessandra. Apresento o Milo, o Juliano, a Geice, os outros irmãos que não estão aqui. Nós estamos em missão nessa terra. Tudo que fazemos é espiritual, porque o seu propósito é restaurar a criação a qual nós fazemos parte. Então hoje nós concluímos a nossa aula dizendo: Senhor, a nossa vida está entregue nas Tuas mãos, confiados estamos, com tudo que temos ou sem nada que temos, nós cumpriremos a missão. Nos ajuda porque somos fracos, nos ajuda porque nossa alma é fraca, mas Senhor, o Senhor vai nos encher do Teu Espírito, e o Teu Espírito nos fortalecerá. Vamos animar os ânimos dos irmãos, porque importa entrar no reino por muita tribulação, mas entraremos no reino. Essa é a nossa oração, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do nosso Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Irmão Luciano, compreende.